Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa segunda aula deste módulo tratando sobre o artigo, né? Na verdade, esse 10º módulo tratando sobre o artigo. É importante lembrar que na última aula, né, nós começamos a falar sobre o artigo como individualizante, né? Aquela ideia de que ele tem esse poder de individualizar, certo? Na verdade, é aquilo que está mais próximo, aquilo que é de fato o que um artigo apresenta, né? É como ele individualiza um certo indivíduo, né? Uma certa coisa, enfim. Então, por isso a gente tem falado sobre o artigo como individualizante. E agora a gente está falando especificamente dentro da ideia do artigo como individualizante, a gente está falando dele como simples identificação. A gente falou também que quando a gente trata do artigo como simples identificação, ele seria mais ou menos como aquela espécie de porão, né, como o Daniel Wallace traz, justamente a ideia de que muitas vezes os artigos eles vão entrar de uma certa forma nessa categoria de uma forma ou de outra, né? Então é mais ou menos assim, o artigo vai ser simples identificação, mas ele também vai ser outra coisa. Isso é normalmente o que vai acontecer. Raras vezes ele vai ser somente de simples identificação. Então, o que se quer dizer com isso? Que quando você encontra um artigo e você define, né, entende que ele é de simples identificação, esse é o primeiro passo, né, a primeira parte do caminho. Na verdade, existe uma parte além para fazer isso, que é para entender isso, né, justamente porque ele vai estar em outras categorias também, já que normalmente o artigo vai identificar alguma coisa. E essa seria a categoria porão, onde você coloca mais ou menos tudo aquilo que você percebe ali dentro, ok? Então, tendo colocado essas questões, a gente vai agora para um exemplo para, vamos dizer assim, né, clarificar, para a gente poder entender melhor como funciona mais ainda essa ideia de simples identificação. Aquele exemplo que a gente utilizou no texto anterior, né, foi inclusive o texto de, deixa me ver aqui, isso, o texto de Mateus 5, versículo 15. A gente falou, né, que Jesus toca no ponto ali sobre não colocar, né, na verdade, a luz debaixo do alqueire, mas no lugar onde se deve colocar, né? Então, nesse sentido, né, a gente colocou aquela casa. E para dizer que não deve ser colocado embaixo do alqueire, mas no velador, essa palavra que eu estava procurando, né? Você deve colocar essa fonte de luz não debaixo do alqueire, mas no velador. O que o autor faz para explicar isso aí? Ele justamente traz a ideia de que para falar sobre isso, Mateus aponta a partir de um artigo, né? Ele aponta a partir de um artigo, não simplesmente a partir de uma outra categoria gramatical, mas ele utiliza um artigo mais ou menos como se a gente tivesse uma casa ali, faz a gente entender essa casa, imaginar essa casa, e então aponta, né? Não debaixo do alqueire, mas em cima do velador. Então ele faz esses elementos de apontar, né? Mais ou menos a ideia de deítico, que é uma outra história que a gente pode falar em outro momento, mas enfim, a ideia do artigo é essa ideia de apontar, ok? Então, tendo colocado esse ponto, a gente vai então para o nosso exemplo, enfim. Então, o artigo individualizante, vamos começar aqui com Lucas capítulo 4, versículo 17. Kai epedothei auto biblion tu profetu, esaiu kai anaptixas to biblion heuren ton topon ho en diagramenon. O texto aqui de Lucas 4:17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Vamos aqui traduzir esse texto, né? Kai, que seria a ideia do então, certo? Kai, então, que foi assim traduzido, né, para dar o fluxo do argumento. Epedothei, que é a ideia do lhe deram, né? Então deram a ele, lhe deram. Na verdade, deram, melhor dizendo, que convém na tradução depois do outro, a gente às vezes só adianta, mas autor literalmente é que é a ideia aqui do
lhe, né? Deram a ele, lhe deram. Biblion, que é o livro. Tu profeto, muito claramente aí, do profeta Esaio, ou Esaiu, né? Isaías, profeta Isaías. Kai e anaptixas, ou seja, abrindo, to biblion, abrindo o livro. Heuren, que é achou, né? A ideia do lado eureka, né? Heuren, achou. Topon, que é o lugar. Hu, que é o nosso onde. En, estava, ou era, né? No caso aqui, onde estava. Gegramenon, que no perfeito estava escrito. Sabe o que é interessante a gente notar aqui? É que justamente a gente tem o verbo, aliás, desculpe, né? O substantivo aqui, biblion, o livro, certo? Então entregaram a ele. Se a gente fosse entender o artigo, se fosse traduzir palavra por palavra, exatamente do jeito que está, nós teríamos e deram a ele, deram para ele livro, e deram para ele livro do profeta Isaías, certo? E deram para ele livro do profeta Isaías. Mas aí quando você olha aqui na tradução, você percebe um artigo aqui, ó, o livro do profeta Isaías. Por que que o tradutor colocou um artigo onde no grego não tem um artigo? É isso a pergunta, né? Por que o tradutor colocou um artigo onde no grego não tem um artigo? Eu trouxe esse texto aqui também para falar sobre essa ideia de livro que vai ser remetida no próximo versículo, mas também faz a gente pensar esse texto, porque aqui esse nome, né, esse livro está sendo definido. Ele não tem um artigo, mas ele é definido. Por quê? Por que que o tradutor escolheu colocar um artigo aí, já que aqui não tem artigo? Porque o grego definiu esse termo biblion, de uma outra forma. Qual foi a outra forma que o grego utilizou para definir esse termo, né, biblion? Justamente, nós temos aqui tu profeto Esaio ou Isaíu, certo? Tu profeto, tu profeto Isaíu. Ele está definido que livro é ele. Ele não está dizendo que é qualquer livro. Ele está dizendo livro do profeta Isaías. Esse livro é muito bem definido. Não é um livro qualquer que está ali sendo colocado naquela sinagoga, né? É o livro do profeta Isaías. E nesse sentido, biblion, portanto, biblion está exatamente definido. Mas ele está definido sem um artigo. É esse ponto que eu quero tocar aqui, né? Muitas vezes, porque não se tem um artigo, alguém pode achar, então é uma, né? Por quê? Porque não tem artigo, então é indefinido. Não faça isso, porque no grego nós temos outras formas de definir, assim como no português também, mas a gente está falando do grego agora. A gente não precisa de um artigo para definir a palavra biblion, já que ele já está definido aí. É o livro do profeta Isaías. A definição dele vem justamente pelos dois genitivos, né? Do profeta Isaías. Na verdade, aliás, dessas duas construções genitivas aqui com o artigo tu profeto do profeta Esaíu, profeta Isaías, né? Na verdade, aqui nós temos até um apóstolo, né? Tu profeto Esaíu. Aqui nós temos um apóstolo. Mas enfim, só para a gente perceber que o livro está definido exatamente porque nós temos aí dois genitivos, duas construções genitivas que estão dando aporte à definição desse termo biblion, ok? Isso é muito importante quando a gente for falar do texto lá de João, capítulo 1, versículo 1, né? Que certamente é um texto esperado para esse módulo de artigo, né? Aliás, desses módulos de artigo. A gente vai tratar sobre a ausência de artigo, presença de artigo, a gente vai falar sobre isso, mas já no momento já quero explicar para você que essa ideia de que definição só pode ser apresentada no grego a partir de um artigo, a gente já tem mostrado que isso não se sustenta, certo? Essa ideia não se sustenta. Muito bem, é muito bom falar sobre isso, mas a gente tem que prosseguir, né? Então vamos lá.
do profeta Isaías. E aí nós temos aqui, ó, e esse é outro ponto que eu queria chamar a sua atenção. Aqui nós temos um artigo, to biblion, certo? To biblion. Por que que aqui ele utilizou um artigo para falar de biblion e antes ele não utilizou? Porque antes ele definiu com a construção genitiva. Agora ele está dizendo e abriu, né? E abrindo, né? Kai anaptixas to, abrindo o livro. Olha que interessante. Por quê? Porque ele já havia falado antes desse livro. Então é o livro agora. Antes era o livro do profeta Isaías, ou o livro do profeta Isaías, e agora ele está dizendo e abriu o livro. Agora esse é um artigo, a gente vai falar sobre ele, é um artigo anafórico, ou seja, ele aponta de volta para aquilo que já foi falado anteriormente, certo? Então, abrindo o livro, né, exatamente, achou ou encontrou topon no lugar onde estava escrito. E aí vem a citação do Antigo Testamento. É interessante a gente perceber isso porque a gente vai vendo como funcionam os artigos dentro das construções de fato, né? Dentro do texto de fato. Lembra que a gente sempre tem falado, né? Vai para o texto que é lá onde o negócio funciona mesmo, né? Onde a vida real acontece, né? Enfim, lá no texto é o real life, é onde de fato acontece. Então, aqui a gente está vendo o texto já funcionando aí com os artigos. Não necessariamente estou falando de simples identificação agora. A gente está falando desse anafórico aqui, mas para mostrar que antes ele falou de livro do profeta Isaías e agora ele está falando do livro, certo? De uma certa forma, esse do livro, né, está sendo identificado. Esse livro está sendo identificado, deveria haver outros, mas agora ele está falando do livro, né? Identificando esse livro aí. Mas é uma outra coisa que a gente pode falar posteriormente, ok? Muito bem. Tendo falado sobre isso, vamos aqui para o texto de Lucas 4:20, né, que é justamente o que nos remeteu a esse, certo? Vamos lá. Kai ptixas to biblion apodus to hipereti ekathisen kai panton hoi ophthalmoi ente synagoge eisan atenizontes autou. Texto aqui de Lucas 4:20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, certo? E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então vamos entender aqui esse elemento aqui que a gente está trabalhando, certo? Vamos lá. Kai ptixas, o Kai não necessariamente traduzido, vamos colocar aqui de amarelo. O Kai não necessariamente traduzido. Ptixas, ou seja, tendo fechado. To biblion, ou seja, tendo fechado o livro. Ora, olha só. To biblion. Lá no versículo 17, que nós estávamos falando, livro do profeta Isaías, a definição a partir das construções genitivas e não a partir do artigo. Logo depois, falou-se que ele abriu o livro. O livro agora já está se remetendo de volta ao livro do profeta Isaías. Ele está apontando dessa forma. Aqui ele utiliza um outro artigo, né, to biblion, exatamente porque ele já falou desse livro antes e agora ele diz e tendo fechado o livro, ou seja, ele foi dado a ele o livro do profeta Isaías, ele abriu o livro, agora apontando para esse livro do profeta Isaías, e agora o versículo 20, tendo fechado o livro. Então, ele também está se remetendo de volta a partir desse artigo aí, sendo um artigo anafórico, que é um assunto que a gente ainda vai falar, mas eu só estou adiantando aqui essa ideia, ok? Muito bem. Então, apodus, que é melhor aqui, eu nem terminei de traduzir, já estou explicando aqui, mas enfim. Apodus devolveu, ou devolveu, né? Enfim. To hipereti, ou seja, ao assistente.
Ekathisen, né? Tendo se sentado ou se sentou. Kai panton, ou seja, e todos. Entei sinagogue, e todos na sinagoga. Eisan, seria a ideia do tinham, Eisan estavam, né? Mas só para que você entenda aí, né? Eles estavam com os olhos, roi ophthalmoi, ou seja, eles tinham os olhos apenizontes, ou seja, fitos, né? Gravados, marcados, ficcionados, auto, nele, certo? Tendo os olhos fitos nele. Muito bem. O que a gente pode chamar aqui a sua atenção? A gente está aqui lembrando do nosso to hipereti, que é o artigo para o qual quero chamar a sua atenção. To hipereti. Como assim, professor? Exatamente, tendo fechado o livro, que é aquele artigo que a gente já chamou a atenção, certo? Anafórico, né? Se remetendo de volta ao que já foi falado, e agora a gente tem to hipereti, que é o assistente, então ele entregou ao assistente. O que é importante a gente tocar aqui? O livro remetido no texto é o livro de Isaías, certo? O livro de Isaías. Anteriormente mencionado no versículo 17, como a gente colocou, e portanto anafórico. Então a gente já falou sobre isso. A gente abriu o versículo 17, traduziu e mostrou. Ali está falando do livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e agora ele fechou o livro. Esse artigo é anafórico. Por quê? Porque essa ideia já foi falada antes. O que eu quero chamar aqui a sua atenção? O assistente não havia sido mencionado. Ninguém falou desse assistente. Esse assistente apareceu agora no versículo 20. Então ele não parece ser um assistente reconhecido, né, para dizer assim, olha, ele entregou para o assistente. Não tinha outra pessoa digna nesse mundo de ser chamada de o assistente. Claro que não, o texto não faz a gente entender isso. Ele entregou para o assistente. Então, não é que esse artigo tenha esse poder aí, que existe um artigo para isso, né? É o artigo de renome, como a gente ainda vai falar, que é o monádico, que é o Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Não existe outra pessoa para ser chamada de Filho de Deus, só Jesus, o Filho de Deus. Isso é um tipo de artigo. Aqui ele entregou para o assistente, não tem nada a ver com isso, não tem nada de especial, que eu quero dizer, né? Extraordinário, pelo menos pelo que se está sendo mostrado aqui no texto, para esse assistente. Só quer dizer que Jesus entregou para ele. E aí? Então, simplesmente um assistente típico na sinagoga. Então, o que acontece? Qual é a função do artigo? O artigo o identifica como tal. O que se quer dizer com isso? Exatamente isso que ele é. Foi entregue para o assistente. É como se fosse um apontar. Foi entregue para ele. O assistente, ele é o assistente, a pessoa para quem a gente entrega um livro que foi lido na sinagoga. Ele é o assistente. Ou seja, nesse sentido, esse artigo então será de simples identificação. Porque ele não está trazendo nada, vamos dizer assim, de especial acerca desse que, para quem Jesus entregou o livro, né? Enfim. Muito bem. Bem legal falar desse texto. Vamos agora para outro. Que é o texto de Atos 10, no versículo 9. Tede, melhor colocando aqui. Tede epaurion, rodoi porunton, ekeiron kai te polei, engidzonton, anebe petros epito doma proseuxas thai peri horan hecten. Então, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar, certo? A fim de orar. Muito bem, vamos entender aqui esse ponto que foi colocado aqui primeiro a partir da sua tradução.
Tede epaurion, certo? Exatamente a ideia de epauron aí, né? Justamente a ideia de que foi no dia seguinte, certo? Rodoi porunton, ou seja, eles estavam indo de caminho, rodoi porunton, a ideia de que eles estavam indo pelo caminho, né? Ekeinon, certo? A ideia do Ekeinon aí é justamente a ideia, né, do que eles estavam indo por aquele caminho que já era perto da cidade, certo? Então, Kaite Polei Engizonton, estando já perto da cidade, daquele caminho que era perto da cidade, enfim, esse Ekeinon pode funcionar aí como uma espécie de relativo. E então subiu a nebe Petros, Pedro, subiu Pedro, epitodoma, ou seja, ao eirado, proselxasthai, ou seja, por volta, né? Na verdade, o proselxasthai, ele foi a fim de orar, né? Na verdade, o proselxasthai a fim de orar, esse foi o propósito de ele ter ido ali. E peri horan hecten, desculpe, que é justamente peri, por volta de, essa ideia de perímetro, periferia, né? Vem dessa ideia aí, por volta da hora sexta, a fim de orar. É bem interessante ele tocar nesse ponto assim, porque aqui a gente tem um verbo no infinitivo, né? Proselxasthai. O verbo no infinitivo, muitas vezes ele tem essa ideia, né, de trazer a finalidade de alguma coisa, né? Então, proselxasthai, ao invés de colocar rina, a fim de que, ele só coloca o infinitivo ali, que é um assunto posterior, mas a gente já pode perceber como funciona esse verbo aí dentro do texto de fato, né? A fim de orar. Tudo isso para você perceber que aqui o verbo está estando o verbo no infinitivo, a gente poderia pensar, né? Por que exatamente, né? Se ele está no infinitivo, porque a ideia de a fim de para quê? Justamente porque o infinitivo às vezes ele trabalha com essa ideia aí, ok? Enfim, tendo colocado isso aí, vamos explicar o texto. Não há referência prévia, certo? Ninguém falou antes, certo? Sobre essa casa. Sobre nenhuma casa. Não é o assunto que está sendo trabalhado dentro desse texto aí. Não está se falando de casa. Ninguém falou de casa antes disso. Mas no plano de fundo, ou seja, no que já foi colocado antes, naquela ideia ali do texto, o costume de orar no eirado. Lembrando que o eirado é o telhado, né? Então havia esse costume de orar no eirado, orar no telhado, orar em cima da sua casa, né? Lembrando que naquela época os eirados, né, os telhados não eram como a gente tem hoje, né? A gente pensa em telhado, a gente pensa logo numa casa com um telhado assim, né? A gente pensa assim, mas na verdade os telhados naquela época eram planos, certo? Não eram assim como a gente tem hoje. Então as pessoas iam para o eirado era quase como se fosse um lugar além da casa, né? Que a pessoa poderia ir, enfim. Lembra que, por exemplo, o paralítico, né, com seus amigos, ele entrou pelo eirado. As pessoas às vezes imaginam um paralítico subindo aqui no eirado, né, no telhado da casa. Seria um negócio muito difícil, né, mandar alguém junto, dois amigos, colocando alguém dentro de... seria bem estranho isso, mas na verdade não era assim. Era uma superfície plana. Enfim, tudo isso para falar de eirado, né? Então está o costume de orar no eirado. As pessoas oravam no eirado. O que Lucas está colocando? Lucas está simplesmente especificando esse local em oposição a qualquer outro. É como se ele estivesse apontando. Ele foi orar aonde que ele foi orar? Ele foi orar aqui, ó, no eirado, certo? Até melhor usar um outro exemplo, né? Enfim, ele foi orar lá em cima da casa. É isso que ele está colocando. É isso. Por quê? Porque aqui ele está dizendo, né?
é pitó-doma, ele foi para o doma, ou seja, para o eirado. Não é que é um eirado especial que está sendo colocado aí, só existe esse eirado no mundo, ou o único digno de ser chamado de eirado mesmo por excelência é esse eirado onde Pedro foi orar. Não tem nada a ver com isso, não tem nada de especial nesse eirado. Ele só está dizendo, ele foi orar no eirado. Pronto, como você diz, ele foi orar no quarto, foi orar no eirado. É uma simples identificação para dizer que ele está nesse lugar e não nesse. Ele foi orar no eirado. Por isso, a ideia de simples identificação. Ok? Então é isso, espero que você tenha gostado desta aula. Nas próximas nós continuaremos tratando sobre esses artigos de simples identificação, como essa ideia de individualizante. Ok? Então que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.